A aula pública de hoje discute comunicação e migração. Neste programa, gravado no campus Ana Rosa, da FIAM-FAAM, quem fala sobre o assunto é Denise Cogo. Doutora em comunicação pela USP e pós-doutorada pela Universidade Autônoma de Barcelona, Denise é pesquisadora do CNPq e professora da pós-graduação em comunicação e práticas de consumo da ESPM. A busca por trabalho e a fuga da pobreza impulsionam a migração ao redor do planeta. São milhares de pessoas que, diariamente, procuram alternativas de vida. Nos últimos anos, a comunicação passou a ocupar papel decisivo nos fluxos migratórios. Com as redes digitais, migrantes passaram a trocar informações sobre questões jurídicas e dos direitos humanos. Diversos grupos étnicos criaram redes de solidariedade e buscam soluções conjuntas. Mas, afinal, qual a influência da comunicação nos fluxos migratórios? Eu sempre gosto de usar um exemplo de uma das primeiras pesquisas que eu fiz, um projeto que eu desenvolvi de pesquisa junto com professores da Universidade Autônoma de Barcelona, em que a gente entrevistou imigrantes em Porto Alegre e na cidade de Barcelona. E a gente fazia uma pergunta para os migrantes. Nós entrevistamos 140 imigrantes de diferentes origens latino-americanas e europeias, de países diferentes. E a gente tinha uma pergunta no nosso roteiro de entrevistas que era a seguinte: quando você escuta a palavra imigração, o que você se lembra? Né? E majoritariamente na Espanha, das 70 respostas que a gente teve, as pessoas diziam que lembravam da chegada de imigrantes em caiucos e pateras, que eram aqueles barcos pequenos, era uma terminologia que se tinha na Espanha, que a gente vê os migrantes atravessando hoje o Mediterrâneo, né? E muitos migrantes naquela época, que a Espanha recebeu um fluxo migratório bem significativo, atravessavam realmente, né, por patera. E a gente perguntava, então, na sequência: você conheceu algum imigrante que atravessou em patera, que chegou aqui em patera? Não. E a gente sabia também que a maioria dos imigrantes não chegava em patera, embora essa imagem era uma imagem reiteradamente trazida pela mídia. A maioria chegava por aeroportos, né? Por exemplo, latino-americanos não podiam chegar em patera, né? O que chegavam em patera eram os migrantes que viviam em países da África, ali, que faziam fronteira. O que esse exemplo eu uso, né, para a gente pensar quem, né, hoje, basicamente, nos fala, né, ou nos informa e nos comunica sobre as migrações contemporâneas e como, né, esse quem nos fala e nos comunica, né? Então, basicamente, o que a gente recebe, eu acho que esse exemplo da pergunta nos leva a pensar que, majoritariamente, o que a gente recebe de informação sobre a realidade das migrações no mundo hoje chega pela mídia, né? Então, a mídia é que nos oferece imagens, ideias, né, visões de mundo, imaginários sobre as migrações transnacionais. E eu acho que é importante a gente pensar como, né, além de pensar que a mídia é a grande mediadora hoje dessa realidade das migrações, que, embora esteja nas cidades, muitos de nós aqui em São Paulo, acho que podemos conviver com imigrantes, né, se não temos amigos migrantes, mas na rua talvez a gente identifique pessoas, né, de outros países, de outras etnias, e consiga reconhecê-los. Porém, eu acho que um pouco como a gente pensa sobre esses migrantes, né, nos chega em grande medida a partir de alguns enquadramentos, que a gente pode dizer, né, algumas perspectivas que a mídia nos coloca, né, e que tem algumas implicações tanto para os imigrantes que chegam, né, em cada país. Então, nas minhas pesquisas, eu acho que não só nas minhas, em outras pesquisas também que eu tenho visto, tem dois enquadramentos básicos, assim, duas dimensões que a gente percebe no modo como a mídia vai narrar o fenômeno da migração, vai nos contar, nos trazer, que tem tido impacto, né, na vida dos migrantes e também no modo como a gente percebe e recebe os migrantes. Então, acho que o primeiro enquadramento é aquilo que a gente diz que é a criminalização desse fenômeno das migrações, né, e do migrante. O que é essa criminalização? Em grande medida, né, trazer esse sujeito migrante como um problema, né, como um conflito, e muitas vezes também como uma ameaça, né? Esse sujeito que é diferente, que é um outro, que tem uma cultura
às vezes pode ser um pouco próxima da nossa, muitas vezes também bastante distante, e que de alguma maneira chega como uma ameaça, ou seja porque ele está invadindo, seja porque ele está chegando em um momento em que a economia não está bem. Esse é um enquadramento que não é só na mídia brasileira, eu acho que até valeria um estudo para pensar o quanto a gente viu esse enquadramento nessas últimas décadas nas mídias, por exemplo, europeias, e quando o Brasil começa a receber imigrantes, não de modo tão expressivo como qualquer país, né, como o Canadá, Estados Unidos, ou mesmo alguns países da Europa, mas sim, em 2008 a gente teve um fluxo mais intenso, né, depois de ter sido um país de imigração, porque a gente teve a questão da Copa do Mundo, da economia, né, em ascensão, e alguns controles mais rígidos de fronteira nos destinos tradicionais de imigração, que trouxe grupos que a gente não tinha, né, presente no Brasil, como os haitianos, alguns grupos oriundos dos países da África, refugiados, etc. E esses imigrantes, então, de alguma maneira, então, eu acho que a mídia brasileira não está fora desse alinhamento de um modo de construir essa imigração como ameaça. Eu acho que é uma matriz meio transnacional, como a gente diz, de produção. E, ao mesmo tempo, tem um outro enquadramento que eu acho que ele sempre existiu, mas ele é mais recente, a gente observa mais agora, em função desse fluxo acelerado de refugiados que a gente tem, em função da guerra da Síria e de outras, né, que a gente vem vivenciando, que é a complacência, né, que é a vitimação desse sujeito. Então, esse sujeito, ele chega ameaçado, perseguido, e nós temos que acolhê-lo assim, como alguém que não tem capacidade de agência, né? Ele precisa ser acolhido, não porque ele não é vulnerável, né? É óbvio que um refugiado que chega perseguido, ele vive um processo de vulnerabilidade. Mas, muitas vezes, quando a gente o acolhe, ou para uma questão assim, humanitária, naquele sentido de acolher uma pessoa, porque eu tenho uma obrigação moral de acolhê-la, né, porque ele está chegando ameaçado, e nem sempre é para conhecer a sua cultura ou querer aceitá-lo, ou para assimilá-lo também, né, no sentido de que, se ele é um sujeito meio parecido, os sírios, por exemplo, que são mais parecidos com a gente, que são brancos, né, muitos vêm até de religiões cristãs, a gente aceita, às vezes, com mais... São classe média, né? Tem também uma vivência com as tecnologias no mundo urbano, como a gente tem. A gente aceita porque é mais fácil de assimilar. E a gente, então, olha esse refugiado, né? Acho que o próprio termo refugiado acaba, às vezes, né, evocando essa ideia de uma certa complacência, como uma vítima, né? E que também é complicado, né? Quer dizer, tanto uma perspectiva como a outra, quando a gente entrevista imigrantes nas pesquisas, eles rejeitam, né? Tanto uma posição de um sujeito portador de conflito, de problema para a sociedade, quanto um sujeito que é simplesmente só vítima, né? E que não tem nenhum espaço, nenhum protagonismo na sua própria história. Então, acho que esses dois enquadramentos, que não é só isso que a mídia faz, eu acho que há experiências de mídia também que conseguem deslocar desses dois lugares, mas eles têm sido dominantes, né, nas pesquisas que a gente faz, e um pouco, de alguma maneira, uma demanda dos próprios migrantes, dos movimentos migratórios, em torno da necessidade da gente sair desses lugares para entender, então, a realidade das migrações, já que a mídia é esse lugar tão importante de produção, né, sobre as migrações contemporâneas, para normalizar esse migrante, né, e fazer tornar esse sujeito alguém, né, que tem uma história, que carrega perspectivas, projetos de vida, contradições também, como todos nós, e tentar, então, humanizá-lo no sentido de pensar como ele pode se inserir, né, não na ideia de uma assimilação, mas, e nem de uma integração, no sentido de que tem que se integrar conforme tudo que a sociedade, né, receptora tem, mas no modo de inserir esse outro como alguém que é portador de uma cultura diferenciada e que vem com todas as questões também que chegam um imigrante, né? A gente sempre tem que pensar que o imigrante, ele é diferente da gente no sentido da experiência. Ele chega em um país diferente, ele tem que entender a lei, ele tem que se regularizar quando ele consegue, ele tem que falar um novo idioma, aprender um novo idioma, ele tem que entender uma nova cultura. Muitas vezes ele tem que recomeçar, se ele tem um diploma e o diploma não é revalidado, ele tem que estudar novamente, ele tem que conseguir um trabalho, enfim, ele tem que fazer todo um processo que às vezes é quase um processo inicial que a gente faz quando a gente é criança e jovem, né? Então, eu acho que pensar a mídia hoje é pensar na possibilidade, como a mídia tem tratado, né, esse fenômeno,
como esse lugar preponderante de colocar em debate o fenômeno, inclusive em debate a questão da política migratória, da lei de imigração em vários países, né, do controle da geopolítica, de controle dessa migração, e, ao mesmo tempo, como é que a mídia pode, né, a partir das suas linguagens, das suas estéticas, dos seus formatos, sair desses enquadramentos para trazer um espaço de debate público sobre essa imigração que contribui efetivamente, né, para que essa mobilidade humana seja encarada como um fenômeno que é histórico, né, faz parte da nossa condição humana e nunca, não é um fenômeno que vai desaparecer, né? A migração não desaparece, ela se incrementa, inclusive com a globalização, com o capitalismo global, com as tecnologias, a gente vê muito mais o incremento dessa mobilidade humana do que propriamente um retrocesso, né, de que isso vai diminuir, sem contar os conflitos, as guerras, etc., tudo que a gente tem vivido nessa geopolítica internacional. Então, eu creio que esse é o papel, acho, pensando numa ética, né, desse outro, de uma ética intercultural, que a mídia poderia, né, junto com outras instituições, sozinha ela não pode fazer, né, eu acho que o Estado tem mais responsabilidade, os governos, a sociedade, em si, a educação, na inserção, né, desse outro diferente, e junto com a mídia, né? Agora, a professora Denise Cogo responde à pergunta da correspondente de Opera Mundi na Itália, Janaína César. O ano passado, a BBC fez um vídeo experimento que tinha como objetivo levar o espectador para dentro do celular de um refugiado. A viagem começava na Síria e no Afeganistão, trazia mapas com percursos traçados, mensagens de parentes e amigos que pediam informações e coordenadas, tudo isso enquanto a bateria do celular estava acabando. Toda a ânsia vivida pelo refugiado, ela foi transmitida no vídeo. E aqui na Itália, a gente acaba dizendo que o smartphone e o refugiado acabaram virando uma coisa só. Eu queria saber da senhora qual que é o impacto do uso dessas novas tecnologias, das mídias sociais, na imigração de hoje. Obrigada. Bom, pensando sobre o impacto das novas tecnologias na migração, eu acho que a pergunta da Janaína apanha bem, né, essa relação que a gente vê historicamente entre tecnologias. Eu acho que a partir das tecnologias digitais a gente vai perceber outras nuances, né? Eu acho que é interessante retomar a ideia das redes, né? O quanto as redes são importantes na história das migrações. Então, antes das tecnologias digitais, as migrações se moviam muito pela ideia das redes migratórias, né? Elas são anteriores à existência das tecnologias digitais, e os imigrantes se organizavam muito, se estruturavam seus projetos migratórios, para onde migrar, como migrar, a partir dos contatos que ele tinha em outros países, em outros lugares, claro que numa velocidade, né, muito menor, num outro tempo, que não é o tempo de hoje da tecnologia digital. E essas redes migratórias, eu acho que ao se encontrarem, né, que já eram redes sociocomunicacionais de alguma maneira, ao se encontrarem com as tecnologias digitais, eu acho que a gente provoca aí toda uma outra reconfiguração desse fenômeno das migrações, que é a possibilidade muito mais intensa, né, acelerada, dos migrantes construírem, né, seus projetos migratórios, suas trajetórias migratórias, incluindo desde o planejamento dos projetos, a inserção nos países, conhecer esses países para onde vão antes, conhecer um pouco as políticas migratórias, a cultura do lugar para onde vão. Eu acho que um desafio para a gente pensar nessa questão das tecnologias seriam, acho que dois, né? Um é essas autonarrativas, né? O que a gente diz, essa dimensão biográfica que vai assumir, a gente vê muito nos refugiados. Tem um vídeo bem interessante feito pelo The Guardian, esse jornal, que eles tem uma menina síria de 20 anos, que ela grava todo o seu percurso de saída da Síria. Esse é um exemplo, porque tem muitos, né, vídeos, inclusive alguns vídeos fake, né, do imigrante que se dizia ilegal, entre aspas, e atravessa também o Mediterrâneo, e não era verdade, né? Ele forjou. E essa menina grava toda a sua viagem em barco, todas as dificuldades, a extorsão que ela sofre dos coiotes, das máfias, até chegar na Áustria, onde ela é barrada, né? Depois de tudo isso, ela é barrada e a deportam. E a outra que eu queria que a gente pensar, isso é um caso dessas autonarrativas, né, quer dizer, o imigrante que toma a câmera e que, de alguma maneira, também assume esse direito, exerce esse direito, né, a comunicação, a se autonarrar a sua experiência, não mais a mídia
em si. E a outra é esse excesso de imagens, que faz parte também, né, desse processo das autonarrativas, mas que a mídia em geral participa também a partir das tecnologias digitais. Esse excesso de imagens que denuncia, mostra, né, revela, tenta evidenciar a problemática da migração, né, desde o refugiado que não consegue chegar, os que estão na fronteira dos Estados Unidos e porque Trump não deixa, né, vai devolver para o México. E a gente, eu acho que cotidianamente é bombardeado por esse tipo de informação. Eu acho que a pergunta que a gente teria que nos fazer, né, nessas possibilidades que se abrem das narrativas sobre a imigração e dessa profusão de oferta que nos fazem sobre essa realidade, em que medida isso tem mudado a vida dos migrantes, né? Em que medida isso tem mudado a relação entre aqueles que chegam, que são de outra cultura, com aqueles que recebem, né? Que têm recebido esses migrantes.